hoje em dia existe uma urgência, de facto, de atuar para mudar os padrões de comportamento das entidades e das empresas para um modelo de comportamento que seja mais respeitoso das questões do ambiente e das questões sociais. E, além disso, como é que as próprias empresas se posicionam para gerir isto de uma forma estruturada desde a gestão de topo. Olá, bem-vindos a todos a mais um episódio do Business to Podcast. Mais uma vez estou aqui com Lucas Continentino. Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. É isso. Lucas, tá certo, tá né? Certo, porque no Brasil também... ainda é à tarde, né? E nós estamos falando de Portugal. Você tem que lembrar uma coisa também, o podcast você escuta a hora que você quiser. Não necessariamente os nossos ouvintes vão escutar isso. Mas eu gosto de falar para aqueles que nos prestigiam no horário exato. Então, né? Boa tarde. Boa tarde, Europa. Bom dia, Brasil, quase, né? Isso aí. Bom, hoje nós estamos aqui com uma convidada que fala sobre um assunto que eu acho que é muito importante hoje em dia. Ela vai falar sobre sustentabilidade. Né? Eu estou com a Paula Gonzalez. A Paula Gonzalez, ela trabalha com organizações que têm necessidade e precisam de uma consultoria especializada nessa área de sustentabilidade, que querem melhorar a gestão e o desempenho ambiental e social de suas empresas. Neste caminho conjunto para que tenha uma economia com baixa emissão de carbono. Mas, como sempre eu digo, quem pode falar melhor sobre si são nossos convidados. Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Eduardo, Lucas. Realmente é um prazer esta oportunidade de estar aqui a falar convosco. E sim, eu há muitíssimos anos que me dedico já à área de sustentabilidade. Podemos dizer que são mais de 25, com experiência em diferentes áreas, trabalhar em grandes empresas, em grande consultoria internacional. E agora, um bocadinho se calhar contrário ao que muita gente faz quando passa o tempo, decidi fundar uma startup e começar de zero de novo, mas com muito prazer, sempre nesta caminhada de ajuda para as empresas e para as pessoas também que querem mudar a sua forma de estar num mundo que está a mudar constantemente. Bom, e eu acho que você entrou num segmento muito importante e hoje acredito que esse podcast vai ajudar a desmistificar um pouco a história de ESG, a história da sustentabilidade em si, porque para muitos acham que isso é mera ecologia, né? E não é. Né? É uma coisa que vai muito mais além. Mas a gente vai, eu acho, ter oportunidade de deixar isso muito claro no transcorrer desse nosso programa de hoje. Nesses últimos anos, a sustentabilidade é uma palavra de ordem mundial. Isso é fato, né? É o que mais se ouve, o que mais se vê quando a gente liga o jornal televisivo, seja por que mídia seja, você tem hoje informações que sempre no final vão falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre a importância da preocupação das empresas com as questões sociais. Então, isso é uma coisa que está muito em voga, né? Está hoje muito forte. E as curiosidades são muitas, né? Então, me tenta definir sustentabilidade e sua real importância. Você consegue? Pronto. Para quem está no setor da sustentabilidade e ajudar as empresas e as comunidades no tema da sustentabilidade, todos sabemos que não existe uma definição da sustentabilidade em si. A sustentabilidade surge já há muitíssimos anos com um conceito assim mais alargado de tentarmos deixar, ou seja, tentarmos de fazer as nossas atividades, seja as quais elas forem, mas sem pôr em causa o que as gerações futuras possam fazer, ou seja, deixar um mundo que permita às gerações futuras desenvolver-se e fazer tudo tal como nós fazemos o dia de hoje. O que acontece é que
como durante muitíssimos anos não se olhou com tanto cuidado a questões ambientais e a questões sociais, houve um deterioro, em alguns casos um deterioro muito avançado, o que já sabemos das alterações climáticas, o que aqui estava o Eduardo a dizer, que faz com que hoje em dia exista uma urgência de facto de actuar para mudar os padrões de comportamento das entidades e das empresas para um modelo de comportamento que seja mais respeituoso das questões do ambiente e das questões sociais. E, além disso, como é que as próprias empresas se posicionam para gerir isto de uma forma estruturada desde a gestão de topo. Ou seja, não é uma coisa que tem que ficar no departamento de ambiente e elas tomam conta, mas sim é um posicionamento de liderança que tem que ter os gestores de topo. Então, embora não existindo uma definição única de sustentabilidade, para mim tem muito a ver com criação de valor. A criação de valor que as empresas têm que ter no dia a dia, esse valor para criar os seus próprios negócios, mas criando não só aquele valor econômico que as empresas estão à procura, mas também criar valor nas comunidades em que operam, com os seus próprios trabalhadores, trabalhar com os seus próprios fornecedores, com outras partes interessadas muito importantes como os clientes, para conseguir criar um valor para todos. E aqui falamos da própria empresa, destas entidades, não é? que nós, no jargão da sustentabilidade, chamamos de partes interessadas, são partes que têm um interesse real na empresa, sendo que estas partes interessadas têm voz, elas podem falar, podem se expressar, e hoje em dia, com as redes sociais, podcasts, etc., é muitíssimo mais rápido chegar às próprias empresas e fazê-las ouvir quando há coisas que não estão a correr bem. E também uma outra, por dizer assim, parte interessada que não tem voz, que é o ambiente. O ambiente não se vai expressar ele próprio, mas vai se expressar, se calhar, das formas mais incontroláveis que temos, como, por exemplo, uma delas é o clima, as alterações climáticas. Hoje em dia se chegou a um ponto onde, de facto, os efeitos que o clima está a ter a diferentes níveis, não é? Está-se a fazer ouvir esta necessidade. E, lamentavelmente, o clima está também a afetar ecossistemas, não é? Conjuntos de animais e plantas que vivem num sítio particular, e com os aumentos de temperatura ou com eventos climáticos assim extremos, está tirando o sítio onde tanto estes animais, estas plantas se podem desenvolver. E pouco a pouco vai tirando todas estas espécies, etc., que, por outra via, nos dão serviços a nós e que nós utilizamos. Porque o ar que respiramos vem de um ecossistema a nível global que hoje em dia, até agora está bem equilibrado e que pouco a pouco se vai desequilibrando. Então, quando falamos assim de sustentabilidade, falamos justamente disto, tentar criarmos valor para a empresa, para todas as partes interessadas, todo um conjunto de comunidade e sociedade que está à nossa volta, e também do ambiente, pelo menos no que nos toca, tentarmos impactar menos e, dentro do possível, ajudar a melhorar ou restaurar o possível dentro da atividade da empresa. Eu, na faculdade, eu acho que todos nós somos alumni da Nova, então, vou dizer assim, nossa faculdade, né? Eu fiz um curso há um ano atrás, que era o LISI, que é o Leadership in Sustainable Execution. E foi muito interessante, porque só depois desse curso que eu consegui perceber o quão grande é o tópico ESG e sustentabilidade. Porque para mim antes era só ambiental. Era só meio ambiente, era só preservar os oceanos, as florestas, vamos parar de cortar árvores. E depois desse curso eu percebi o quão grande e o quantas coisas ele engloba. Não só no âmbito social, né, de você ajudar as comunidades em volta das empresas e as famílias dos trabalhadores, dos colaboradores,
mas também a parte da inovação quando se toca em sustentabilidade, que é você conseguir criar um ecossistema de inovação, né, e de você sempre pensar no futuro, porém de uma forma sustentável, né? Não sei, Paulo, se você, né, nessa sua jornada atual, você também embarcou nesse tópico assim de inovação sustentável, vamos dizer. Sim, de certa forma, sim. Olha, obrigadíssima por trazer este tema, porque eu acho que um dos temas mais importantes e que tem realmente, digamos, é o que nos pode liderar para o futuro e ajudar-nos a olhar para isto, não tanto como aquele bicho-papão, como chamam aqui em Portugal, não é? Da sustentabilidade, que não se percebe o que é, mas realmente olhar para isto, dentro desta criação de valor, como uma oportunidade para encontrar coisas diferentes e formas diferentes de fazermos negócios e de estar perante a comunidade. No meu caso em particular, sim, olhei um bocado para que são muitas estas dores, não é? que aqui Eduardo falava, que têm as empresas. Na minha experiência, eu trabalhei muitíssimos anos em consultoria de sustentabilidade, mas para grandes multinacionais a nível internacional, incluindo ali muitas questões relacionadas com o ambiente, projetos ambientais, projetos sociais, projetos variadíssimos. E o que muitas vezes se notava é que as grandes empresas têm equipas, têm os seus próprios conhecimentos que vão ano a ano crescendo à volta disso e criando as suas equipas, mas quando começamos a ver o que é a cadeia de fornecimento, aquelas empresas que fornecem serviços, que estão presentes em países onde estas empresas entram e tudo, começava a haver uma falta de conhecimento e de gestão das questões básicas, muitas vezes até questões básicas de segurança dos trabalhadores, não é? Que são muitíssimo importantes para as grandes multinacionais, mas que quando vamos a nível das PMEs, pequenas e médias empresas, é difícil realmente acompanhar isso e garantir que os trabalhadores todos voltam a casa tal como chegaram nesse dia ao trabalho, em segurança e bem. E olhando para isso, justamente pensei, este é um momento onde temos que olhar não tanto, no meu caso pessoal, naturalmente, não tanto para as grandes empresas, eu durante muitos anos me dediquei a isto, mas sim para as pequenas e tentar encontrar soluções que descompliquem, simplifiquem, as ajudem a capturar valor e consigam elas próprias identificar possibilidades de inovação. No meu caso, pronto, estou a criar uma startup, depois podemos falar um pouquinho mais em detalhe, mas cada vez mais estamos a ver com empresas PMEs que operam, por exemplo, aqui em Portugal, muitas delas no próprio mercado nacional, muitas porque estão no mercado exportador e exportam a muitíssimos países, e é ali onde elas têm que identificar formas de inovar internamente, na forma de gestão dos trabalhadores, etc., muito em termos dos serviços e dos produtos que oferecem, e ouvindo muito também quem que são os clientes, as necessidades dos clientes. Naturalmente, isto varia um bocado. Se estamos a falar de um mercado B2B, não é? De empresa a empresa, ou B2C, para o consumidor final, porque cada um tem a sua forma de expressar as suas necessidades, mas tanto no B2B como no B2C, há maior interesse sobre os temas de sustentabilidade e de comprar produtos e serviços que estão alinhados com as boas práticas de sustentabilidade. Então, as empresas começam a se perguntar o que é que posso fazer eu, como é que eu posso inovar o meu produto, o meu serviço, para, de facto, oferecer um produto que de agora para frente seja duradouro, porque está realmente a responder às necessidades dos clientes. Eu vejo claramente quando a gente fala dessas 3 letras, né, que a princípio parecem que elas não se conectam, né, porque a gente está falando de ambiente, está falando de social e está falando de governo, né, quer dizer, é uma coisa que no primeiro momento você vê e diz, o que tem a ver uma coisa com outra? Mas agora, com a tua explicação, fica muito claro, né? Porque você não consegue ter
um futuro sem você conseguir alinhar essas três coisas. E essas Sim. três coisas andarem, vamos dizer assim, de uma maneira organizada, né? Sim. Quer dizer, porque eu acho que um depende do outro. É o que se falou do ecossistema, né? Sim, do ecossistema. Uhum. E também, digamos, a nível também internacional, já há muitíssimos anos que se fala deste assunto e tem havido, por um lado, movimentações das próprias empresas que percebem daqui o valor que existe realmente em avançar de uma forma sustentável, não é? E criar produtos e serviços que os clientes vão querer comprar-me a mim, porque eu estou bem posicionada, não é? Mas também a nível dos países. Por exemplo, as Nações Unidas, há muitos anos, criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os tais ODS. Muitas pessoas devem conhecer muito bem aqueles logos muito coloridos daquelas 17 objetivos, que são muito variados e tocam questões ambientais, questões sociais, etc. E estes objetivos foram desenvolvidos tendo justamente em conta o que se chama o Planet, People and Profit, ou seja, esta trilogia que tem que estar interconectada e que cada uma delas depende um bocadinho da outra e cria valor também somando-se à outra. Isso das empresas estarem cada vez mais, para o pessoal do Brasil vai conhecer aquela granola Tia Sônia. Eu descobri que essa marca de granola, ela é uma B Corporation. Ah, também. Também sabe o que é uma B Corporation? Uhum. Para o pessoal também de casa que não sabe o que é uma B Corporation, é uma ONG, a Paula depois pode me corrigir, caso ela... Perfeito. É uma ONG que ela basicamente acredita às empresas que estejam de acordo com justamente essas metas de ESG que nós andamos falando agora, não só do bem-estar das pessoas, dos seus funcionários, do bem-estar ecológico, né? Então, não fazer um business direcionado ao extracionismo e à exploração dos recursos, e também que tem uma política em si, no caso, sem corrupção, que tem boas práticas de gestão top-down, né? Então, quando a empresa passa tudo isso, ela se torna uma B Corporation. E aqui, pelo menos em Portugal e na Europa, é um selo que muitas empresas buscam. E quando eu vi isso numa granola no Brasil, eu pensei, nossa, ok, é maior do que eu pensava. Sim. Mas isso eu acho que é interessante porque começa a diferenciar as empresas. Então elas começam a pensar, poxa, de repente, por um objetivo puramente, vamos dizer assim, mercantil, achar que pode vender mais por conta do selo, mas queira ou não, termina convergindo para onde todos querem, né? E justamente, eu acho que estamos agora num momento muito, muito particular e muitíssimo importante, porque, como dizia, durante muitíssimos anos, as grandes empresas, as grandes corporações, tentaram encontrar formas de gerir este tema de sustentabilidade, que, como o Lucas bem dizia, é bastante complexo, abrange muitíssimos temas, e que dentro da empresa vai tocar desde a área de compras, a área de recursos humanos, a área de operações, logísticas, tudo, financeiro, tudo. E então é um tema bastante complexo de gerir dentro de uma empresa, porque dificilmente se pode dizer, ok, isto é de um departamento, porque na realidade isto acaba por tocar decisões que são tomadas no dia a dia em cada uma das direções e das áreas das empresas. E então, com este intuito de conseguir gerir o assunto, não é? If you can't measure, you can manage, foram sendo criadas uma série de standards internacionais, muitas vezes com consultas entre várias empresas de diferentes setores, etc., para tentar descobrir o que são as boas práticas em termos de sustentabilidade e, por outro lado, quais são os indicadores que nos vão indicar que uma empresa, de facto, está a andar pelo bom caminho nesta caminhada. Agora, o que foi acontecendo é que em diferentes geografias ou associados a diferentes temas, foram sendo criados diferentes standards, alguns mais relacionados em tudo o que era o reporte, porque todos nós sabemos, digamos que o tema do greenwashing já tem muitíssimos anos, não é? E então tudo o que é reporte de informação de forma transparente e estruturada é muito importante.
e em particular para os investidores, que depois também é outro tema muito importante que podemos falar. Mas tentou-se, algumas entidades se focaram muito no que era reporte de sustentabilidade, outras mais no que são medidas de boa gestão interna de alguns tópicos, como alterações climáticas, água, etc. E durante muitos anos, cada empresa ia pegando num destes estándares e ia aplicando, implementando com a ajuda de consultores, etc. Desde há 2, 3 anos até agora, tem havido um movimento enorme a nível internacional de tentar integrar e criar, digamos, um estándar único universal. Já sabemos que não vai acontecer. É difícil. Em princípio, mas estamos em um bom caminho. Em princípio, existirá um a nível internacional. Europa, pelo seu lado, como já tinha muitas políticas definidas a nível europeu, avançou também com uma série de legislações e com um próprio standard, mas hoje em dia existem já, neste último ano, discussões entre estas duas entidades para fazer o que se chama, tecnicamente, interoperabilidade, mas basicamente é pôr todos estes standards a falar um com o outro e dizer, ok, se eu estou a seguir as normas europeias, mas eu quero reportar segundo as normas internacionais, porque se calhar no Brasil, em 2026 vai ser uma das recomendações que vai ser implementada, eu só tenho que dizer, ok, eu tenho que reportar isto, aquilo e aquilo, que já estou a reportar no europeu, mas que também serve. Ou seja, começar a ver, ok, como é que se alinham umas com outras. Então, estamos neste momento onde se está a chegar a isso. E, por exemplo, a B Corp, o que tem feito é identificar para diferentes tipos de empresas, com diferentes tamanhos, quais são aquelas boas práticas que se espera que uma empresa a diferente tamanho, etc., tenha que cumprir para ter esta certificação que pode obter. Ou seja, pode ser a granola no Brasil, como uma grande empresa no Japão ou uma empresa em um país africano que também quer avançar. Eu acho muito interessante quando as pessoas conseguem tentar simplificar e fazer com que, desde que não perca vamos dizer assim, o que é importante, mas eu uma vez ouvi uma tradução de ESG, né, no caso, é bem simples, mas eu achei assim muito inteligente. Disse assim, preste atenção, o mundo foi feito para as pessoas. Então, olhando para frente, para você viver daqui a alguns anos, a viver alguns séculos, você vai precisar ter uma natureza melhor, você vai precisar ter uma sociedade mais organizada e um governo que olhe para tudo isso junto. Então, quer dizer, estão sempre focados nas pessoas, né? Se você tiver o foco na pessoa, você imagina o que você precisa para viver seus filhos, seus netos amanhã. E aí você consegue tentar entender o porquê dessa preocupação. Eu não sei se é muito simples essa definição, né? Mas eu acho que é perfeito. Eu acho justamente é um bocadinho o que me mexe a mim no dia a dia, hoje em dia, neste momento da minha vida, que é tentar simplificar, ou seja, sem perder a essência, né? E as questões técnicas e relevantes, não é? E quando falamos de cumprimento da legislação, naturalmente cumprir isso, mas trazer isto para uma linguagem que se possa traduzir no dia a dia. Não só das empresas, mas também estamos a ver aqui com o Lucas, de quem está a estudar agora e que quer fazer, se calhar, negócios, quer fazer gestão de uma forma diferente do que era ensinado alguns anos atrás, não é? Isto acaba por mexer, e se falamos com palavras simples e com coisas que se consigam perceber no dia a dia, mais rapidamente percebemos como nos toca e o que é que podemos decidir para mudar. Porque se é muitíssimo complexo, depois acaba por existir esta sensação de imobilidade. Está complicado, que é melhor não fazemos nada. Não. Pode-se começar. Vamos começar com algo simples, mas vamos começar a caminhar. Porque quando começamos a caminhar, encontramos outros que caminham também conosco, que partilham conosco, que se calhar são empresas que estão no mesmo setor ou em diferente setor, mas partilham, podemos copiar o que outros fazem de bem, não é? E começarmos todos a avançar nesse mesmo caminho.
Quando nós olhamos especificamente para a parte de energia, né, a gente tem aquela preocupação muito séria em relação à emissão de carbono, né? Existe hoje uma preocupação muito séria porque existe uma obrigatoriedade, né? Quer dizer, aquela história do footprint, né? Para você saber o que você gastou de carbono em toda a história daquele produto, né? Então, isso daí cada vez mais está se tornando uma obrigação, por quê? Se não direta, mas indireta, porque você daqui a pouco não vai conseguir mais financiamento se você não seguir determinadas regras, não é isso? Daqui a pouco você não vai conseguir determinadas concessões de governo porque você não segue aquelas regras e por aí vai. Então, existe uma tendência que cada vez mais, e eu posso dizer que isso é quase humano, né? Se você não aperta, é muito difícil você deixar que as pessoas se acomodem por mera e espontânea vontade, né? Sim. Em relação ao ISD como um todo, como você vê essas obrigações? Isso daí já está uma coisa latente? Como é que está isso? Sim, tem vindo a melhorar imenso. Ou seja, se fazemos um bocado de história, as primeiras legislações que surgiram relacionadas com este tema de uma forma mais alargada estão relacionadas com o tema do ambiente. Que era como se diziam, foi o início, era o que todas as pessoas tinham mais na cabeça, embora também existe uma série de normas a nível internacional que depois chegam ao que são as legislações nacionais em termos sociais e de trabalho, que olham para os trabalhadores e a qualidade de vida, segurança dos trabalhadores. Ou seja, existiam durante muitíssimos anos legislações ambientais e legislações sociais, em particular olhando mais para os trabalhadores, que existem há muitos anos. Mas não e também existia, naturalmente, legislações específicas sobre o governo, a governança das organizações, não é? A organização interna, aprovações, etc. E responsabilidades. O que não existia, digamos, é como uma legislação mais abrangente que unisse todos os temas. E não existe nenhuma tendência de que isto venha a existir. Agora, a Europa tem duas principais peças legislativas que são muito relevantes, que já estão aplicadas há muitos anos. Uma, olhando para o que são as finanças sustentáveis, com o intuito de acelerar o financiamento de empresas que, de facto, estejam alinhadas com padrões de sustentabilidade com que estes investidores investam nestas empresas ou que ajudem aquelas empresas em que elas investem a melhorar. Ou seja, a ideia também é nunca deixar ninguém para trás. Isso é um grande mote da União Europeia e pronto, sempre se procura isso. Não apenas punir, né? Não, exatamente. Não apenas punir, não apenas dizer, ok, como o meu fornecedor não me consegue dar as informações de ESG, está fora, toca um que consiga entregar. Não. A ideia aqui é que se consiga trabalhar em conjunto para ir melhorando, saber que precisam, etc., e ir melhorando em conjunto. Mas pronto, esta legislação já existe há muitos anos, rege tudo o que é a banca, os seguros, capital de risco, private equities, etc., e dependendo pronto, o tipo de atividade que elas tenham, tem uma série de obrigações que vai muito associada ao tema do reporte, do que elas reportam. Ou seja, todas estas entidades podem decidir não fazer nada pela sustentabilidade e decidir, ok, este é o meu posicionamento, mas tem que reportá-lo, tem que dizer. Por quê? Porque isso, de certa forma, também vai puxar com que um investidor, alguém que está a investir nestas empresas, muitas são cotadas, comece a escolher aquelas, até dentro da área financeira, que sim têm um posicionamento mais sustentável. E isso, se falamos do setor financeiro. Além disso, a nível europeu, existe uma outra legislação que existe há muitos anos, que era do relatório não financeiro, non-financial reporting, que existe há muitos anos e está focada em empresas muito grandes,
para obrigá-las a reportar em termos de sustentabilidade. Esta legislação foi revista e agora é a diretiva de relatórios de sustentabilidade e que alargou o leque de empresas que são abrangidas. Não são só aquelas que estavam na legislação anterior, mas pouco a pouco há um calendário que neste ano, no próximo, etc., vai ir abrangendo empresas um bocadinho mais pequenas e depois até empresas estrangeiras, mas com uma faturação alta a nível da União Europeia. Então, mesmo uma empresa não sendo europeia, se fatura por cima de um certo nível na Europa, estará obrigada também a reportar. Agora, isto não abrange as empresas pequenas e médias, ou seja, 90% ou isso, mais, 98%, dependendo dos países, das empresas que operam num país, não abrange. Mas esta legislação obriga as empresas grandes a reportar também sobre a cadeia de abastecimento. Então, quando falamos de B2B, ou seja, de empresa a empresa, vai obrigar as empresas grandes a começar a perguntar uma série de informações às pequenas. Agora, isto levantou uma questão de preocupação, porque as empresas no dia a dia, muitas delas estão a sobreviver, não é? No dia a dia, arranjar negócio, tentar estar aqui com 2, 3 meses, 4... Tem a folha de pagamento no final do mês. Exatamente, a folha de pagamento no fim do mês, depois a pensar, ok, se calhar consigo ganhar estes clientes que me asseguram mais um ano, etc. Mas estamos sempre ali. Então, acrescentar mais um nível de obrigação para estas empresas é um bocado duro. E se pensa que isto pode fazer com que muitas empresas até não consigam responder, percam os seus contratos e acabem por perder negócio. E é por isso que, embora esta legislação europeia tenha um leque de indicadores muito, muito alargados, nem quero dizer o número porque assusta qualquer um, está-se a trabalhar agora nesta fase na definição de um conjunto mais pequeno de indicadores que serão voluntários para as empresas PMEs e que então as grandes empresas quando pensam em informação vai ser recomendado que pensem essa informação só. E depois outro tema que é um bocadinho técnico, mas que eu acho que é importante também para as empresas saberem, é que quando nós falamos de sustentabilidade dos diferentes temas, dependendo da área onde eu trabalho, há temas que são relevantes para mim e outros que não são de todo. Não é o mesmo um pequeno hotel boutique numa cidade de Portugal, no Alentejo, por exemplo, que uma indústria que produz papel, por exemplo, que é uma que é uma empresa industrial, que tem muitos mais trabalhadores, que tem temas ambientais já diferentes, temas de água, etc., de emissões. Então, como é que as empresas vão saber que têm a obrigação de reportar e que não? Pronto, tem que fazer uma análise interna e perceber quais são os temas relevantes para mim. Ou seja, se eu tenho um fornecedor que me pede reportar sobre imensos indicadores, mas eu sei que são temas que não são relevantes para mim, a empresa tem que demonstrar e dizer claramente, isso não são temas relevantes para mim e eu reporto naqueles temas que são relevantes para a empresa. Isso faz todo sentido, né? Faz Porque sentido. Senão você imagina o nível de burocracia que você iria criar, exatamente, e podemos passar olha, para dar um exemplo, assim, a nível internacional existe um standard que se chama SASB, que é um standard que conseguiu identificar para 77 tipos de indústria diferente quais são aqueles indicadores de sustentabilidade materiais pertinentes, relevantes. E estamos a falar que mesmo para empresas industriais, às vezes não passam de 20 indicadores. Mas, pronto, as empresas que não reportarem esses 20 indicadores, em princípio, não estão a ter em conta temas que são relevantes para a sua empresa, a sua indústria, e deveriam olhar para eles, pelo menos, para identificar um bocado o seu posicionamento. Por isso, às vezes, não é tanto quantidade,
senão é qualidade dos temas que não são relevantes. Ou então qualidade da informação, né? Quer Isso dizer, também. É isso. Isso também, com certeza. Paula, é possível hoje definir quais são os países mais evoluídos nessa questão de ESG? Ou ainda isso não existe um ranking? Como é que está isso? Ranking, em termos assim, gerais de ESG, não existe. O que existe como referência, eu falava antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos foram definidos pelas Nações Unidas para os países. E objetivos como, por exemplo, acabar com a pobreza. Cada país que se comprometeu àqueles objetivos tem a obrigação não só se comprometeu a implementá-los, mas também a reportar e dizer o que é que está a fazer. Então, anualmente, os países têm a obrigação de, para cada um dos 17 objetivos, e vamos lá ver, temos os objetivos e existe uma série de metas dentro de cada um. E os países se alinharam e disseram, ok, nesta meta eu vou colaborar desta forma. E os países puseram os seus próprios objetivos. E então, todos os anos, os países têm que reportar a nível internacional qual é o ponto de situação em questão. E se faz um relatório internacional onde se juntam os resultados de todos os países. De forma recorrente, os países que melhor estão no ranking são os países nórdicos a nível europeu, Finlândia, Suécia, Dinamarca, também Suíça e Áustria. Portugal tem estado ali entre os 20. Ah, é? Já Sim, nesse que não está tão mal. E muitos podem dizer, mas a base de trabalho é mais fácil, não é? Mas, na realidade, estes países há que ter em conta que quando a base, por exemplo, de trabalho é mais fácil, estes países identificaram formas de contribuir que vão além do que acontece no seu próprio país. Okay. E eles incluem aqui também atividades, por exemplo, de financiamento de países que precisam mais apoio, etc. E isso também é avaliado por eles próprios e comunicado. Então, esses países, eles não só estão desenvolvendo vamos dizer assim, uma responsabilidade maior, como também servem de, vamos dizer assim, de parâmetro e ajuda para outros países? Sim, exatamente, okay. É isso? Exatamente. E muitos desses países, através de bancos nacionais de investimento em projetos internacionais, têm ajudado a muitos países. Pronto, tanto o Eduardo como eu vivemos alguns anos em Moçambique. E, por exemplo, o Moçambique recebe anualmente muito apoio por parte de diferentes entidades internacionais de apoio ao desenvolvimento, e entre elas se encontram, por exemplo, entidades norueguesas, finlandesas, alemãs, etc., que têm verbas, têm tantos milhões, etc., anualmente, para apoiar projetos de desenvolvimento nestes países. É um ponto muito interessante. A gente tem um público que nos assiste, que são da África, vamos chamar África lusófona, né? Sim. Moçambique e Angola. E a gente sabe das dificuldades que os países africanos têm. Então, isso que você falou agora é muito interessante, porque se a gente imaginar, diante de todo o cenário de dificuldades que eles enfrentam, colocar que não é problema, mas passaria a ser um problema, porque encarar o ESG como problema é a coisa mais errada que tem. Sim. Mas é aquela história, a prática termina fazendo com que aquilo passe a ser visto como problema e não uma solução, não é verdade? Sim. Então, quando eu falo problema, é nesse ponto de vista, né? Quer dizer, então, você acha que esses fundos internacionais e a maneira que eles estão tratando esses países que têm menos condições de enfrentar o problema por conta própria
está adequado? Que você tem alguma experiência sobre isso? Há não? avaliações internacionais que vão ao detalhe da adequabilidade, etc. Mas do meu conhecimento, eu acho que sim, que estão a financiar projetos muito relevantes, muitos projetos relacionados, por exemplo, com acesso à energia, que ainda continua a ser um grande tema, acesso ao saneamento, e tendo em conta agora uma outra questão, porque quando falamos de alterações climáticas, o Adoro estava a dizer, é importante saber a nossa pegada de carbono, etc. Mas também é importante saber como as alterações climáticas vão afetar a nossa atividade. E quando falamos disso, temos que ver que, de facto, há países que, pela localização em que se encontram, etc., vão ser mais afetados por alguns dos grandes temas de alterações climáticas, entre desertificação, maior quantidade de eventos meteorológicos extremos, etc., e, lamentavelmente, e isso está bastante estudado, muitos destes eventos se dão em países como, por exemplo, Moçambique, etc. Então, estes novos se estão a fazer projetos também para identificar onde, a longo prazo, a médio e longo prazo, 20, 30, 40 anos, haverá mais impactos em termos de alterações climáticas e como se pode estar preparado, ser mais resiliente para que a sociedade se continue a desenvolver mesmo num ambiente onde vamos ter muito mais calor, falta de água, etc. E quais são os modelos, por exemplo, de acesso à energia que fazem sentido nestes casos? Por exemplo, no caso de Moçambique, às vezes a rede de distribuição elétrica não chega a todos os sítios, e tem havido também por via da inovação, e eu conheço alguns exemplos de equipas muito jovens e com vontade de inovar, a desenvolver projetos de acesso à energia fora da rede. Então, a criar formas de comercialização, seja de painéis solares, etc., muito mais adaptado ao que é a realidade das pessoas, não é? Que não têm acesso para comprar um painel solar e instalar, mas se calhar ir pagando em quotas e ir tendo um painel que pode ser aumentado 2 ou 3 vezes, porque com o primeiro conseguem ter iluminação em casa e um frigorífico, com o segundo já podem ter uma televisão e ir conhecendo bem as necessidades de quem está em termos energéticos e criar soluções sustentáveis, porque é uma energia limpa, não é? Mas adaptada à realidade. E há uma realidade de que se esta família, por exemplo, tiver que sair do sítio onde está porque é afetada, poder levar a sua energia consigo. Então, este tipo de pensamento, de identificar o que são as verdadeiras realidades e necessidades das pessoas e como nós podemos encontrar ideias inovadoras, que há uns anos atrás ninguém se teria lembrado de um modelo desta forma, mas que funciona. Funciona, é escalável e está a crescer e realmente, pronto, melhora o que é a educação e imensas coisas. E o que você fala faz me lembrar e me deixar orgulhoso, porque 10 anos atrás, em Moçambique, eu era o CEO de uma empresa de televisão por assinatura, e o grande problema que nós tínhamos era vender o nosso produto, que precisava de energia, e as pessoas eram carentes de energia. Então, nós desenvolvemos uma parceria com a empresa local, onde ela vendia, junto com os nossos descodificadores, vendia um kit de energia solar. Né? Fantástico. E aquilo dali não só alimentava a televisão ou o descodificador, como ainda podia, a capacidade ainda suportava 2 pontos de luz e uma geladeira, por exemplo. Perfeito. Né? Então, 10 anos atrás, a gente, de alguma forma, já estava contribuindo, mesmo que de uma forma, vamos dizer assim, inocente, mas é isso, né? Sim. Inovação é exatamente isso. E é isso que eu puxo muito, pronto, nos jovens, quando estou na faculdade, com meus filhos, com amigos, etc., a
sonharem, não é? A pensarem em coisas diferentes, serviços diferentes, etc. Porque o mundo vai estar cada vez mais a mudar muito rapidamente e nós temos que ter essa capacidade de nos encontrar pontos positivos que nos permitam a nós criar que as coisas podem ser diferentes e de forma positiva. E quando nós falamos de África, né, como um tema assim muito importante, porque cada vez mais olhando para o futuro, a África vai ser o berço de fornecimento de matérias-primas básicas. Sim. Se não houver preocupação agora, lá na frente, isso vai ser uma catástrofe, né? Se as coisas forem feitas de maneira errada, como foram feitos nos outros países hoje ditos mais desenvolvidos de forma errada, né? Sim. Quer dizer, então... E também de crescimento da população, porque quando olhamos um bocadinho para frente, né, no que se prevê em termos de evolução da população, a África é um sítio onde continuará a haver altas taxas de natalidade que aqui na Europa não temos, e então é muito importante pensar, até se quisermos de um ponto de vista econômico, das empresas que querem ter oportunidades, são mercados que ainda estão para se desenvolver muitíssimo. E podemos desenvolvê-los da forma errada, como antigamente se fazia, ou de uma forma diferente, uma forma de estar diferente que, através da digitalização, que é uma realidade em muitíssimos países, Quênia, eu lembro, na altura, tudo que era pagamentos através do telefone, foi incrível. Nós falamos sobre isso em outro podcast. Então, pronto, deve ter mais detalhe, mas todo isto muda completamente. O que é um banco? E aqui, voltando à sustentabilidade, por exemplo, eu disse um banco. Um banco tem uma série de partes interessadas. Uma delas são os clientes. Se eles não estão com o radar no cliente e perceber realmente o que o cliente está a fazer, e o cliente está a começar a migrar todos os pagamentos e toda a recepção de dinheiro, o seu próprio salário, através do telemóvel, a fazer todo o pagamento do telemóvel, está a perder clientes. Se não conseguem conhecê-lo e fornecer soluções inovadoras e diferentes para atraí-lo, vai perdê-lo. É lógico. E há novos atores. É por isso, há pessoas que estão assim, às vezes com um tom assim um bocado mais negativo, não é? E o futuro e tal. O futuro é sempre o que nós queremos fazer dele. O futuro está na próxima esquina, né? Exatamente, é o que nós decidimos cada dia de fazer e de mudar. E é interessante isso quando se fala em inovação, porque mais ou menos o que eu acho que a gente está desmistificando agora o ESG, né? É a história da inovação também. De alguma forma, inovação, as pessoas sempre fazem um bicho de 7 cabeças que inovação envolve investimento, envolve muita tecnologia, envolve gente especializada. Mas, gente, inovação é você fazer alguma coisa melhor de outra forma. Né? Tá entendendo? Exatamente. Quer dizer, é simples assim, né? E pode haver exemplos ali à volta de casa e só estar, o que temos que estar disponíveis para ver. Agora me estava a lembrar, estava a falar do exemplo de uma empresa espanhola, a EcoAlf, que eles utilizam como matéria-prima, reutilizam materiais como para criar a sua matéria-prima. E eles lançaram há uns anos atrás tudo que é recolha de plásticos no mar, mas por parte, basicamente, dos pescadores. Os pescadores em Espanha e em Portugal, mas é em Espanha que lançaram inicialmente, vão à pesca e todos os dias, quando levantam as redes, trazem peixe e trazem plásticos. Antigamente, esses plásticos... Eles voltaram de volta, né? Se calhar não, mas pronto. Mas se não, iam no lixo. E eles começaram a identificar... Pronto, tinha no intuito de fazer, até porque está toda a empresa, o ADNS, mas basicamente começaram a recolher junto dos pescadores este plástico, começaram a criar um ecossistema de instituições, faculdades, centros de investigação, etc., materiais, e conseguiram tornar o que era os resíduos típicos que vinham do mar em fibras de alta qualidade que lhes permitem fazer peças de vestuário, etc., que se vendem a um balúrdio. Por quê? Porque justamente sabe-se que tem o selo de garantia de que todo aquele casaco que eu tenho vem completamente
disso. E eles criaram um mercado que não existia, pessoas a pagar, não quero dizer os preços porque não me lembro Mas da cor. são caros. São muito caros. É esse 200, ponto. 300 euros um casaco É, que poderia se vender por muitíssimo menos, não é? e é esse ponto que eu acho que também é uma coisa que precisa ser ajustada. Quando você consegue conceber um produto ecologicamente correto, esse produto é muito caro ainda, né? Sim, Quer dizer, bom, isso daí, de repente, pois, às afasta vezes um tem pouco. a ver com o né? marketing, há que ver. Porque muitas vezes, por exemplo, né, quando a gente fala disso, porque são produtos novelties, né? São produtos que só um nicho muito específico Isso. compra. Porque tem essa Sim. preocupação E ainda, não né? só isso, geralmente ele tem um design um pouco diferente, Sim, o marketing sim. deles é focado justamente em ser Isso. feito de materiais coletados na costa catalã, alguma coisa Sim. assim. Então eles fazem esse marketing, você compra uma bolsa de um plástico que foi produzido na China, só que, mas ele foi coletado em alto mar, perto de Barcelona, e você fica, uau, estou arrasando aqui com... Pois, mas a realidade é que aquele lixo acabou em um casaco e não acabou, Isso. digamos, a Sim, ser sim, comido por Eu um acho peixe que- ou a afetar a vida marinha, não Pelo é? menos assim, a minha experiência com isso, eu me lembro, o primeiro produto que eu vi foi umas sapatilhas da Adidas, um tênis pro pessoal do Brasil, da Adidas, que ele era feito 100% de lixo de plástico Reciclado. coletado no mar, especificamente pego no mar. Isso foi 2015, eu quero dizer. E era uma fortuna. Sim. Era, se a gente for comparar o preço, na época o real e o euro estava desvalorizado, mas vamos dizer que era na faixa dos 250 euros, né? Para um tênis que era a mesma coisa que o outro, porém era feito de plástico, né? Hoje em dia, a gente vê que esses sapatos, essas coisas assim, o preço já baixou bastante. Sim, Né? sim, sim. A tecnologia já está se tornando cada vez mais acessível, né, às demais empresas, e está se tornando cada vez mais uma categoria de produto que não é tão um nicho. Isso. Eu acho que essa empresa de casacos, Paulo, que você falou, ainda é um pouco, né, Sim, se calhar. público mais nichado, né, vamos dizer. Mas eu acho que é aí que vem a importância de tudo que a gente vem falando em termos de inovação. Né? A inovação, quando ela traz o progresso, primeiro quem começa a fazer aquilo, eles são os price setters. Então eles vão dizer o preço que é aquilo. Né? Então eles desenvolveram aquela tecnologia e aquele método de fazer isso. Mas chega um ponto em que talvez a patente expira, ou talvez se acharam formas... Alguém já inovou em cima dessa ideia e criou uma forma melhor de fazer isso. E acaba que, o mercado ele vai se reinventando, como tudo, né? Antigamente, um telefone custava quanto? Né? Para você carregar um tijolão, era uma fortuna. Hoje em dia, você tem um smartphone, não é mais um privilégio tanto quanto uma necessidade, muitas vezes. Né? Se tornou uma commodity. Sim, e justamente está a haver uma aceleração, por isso é importante agora estarmos sempre abertos a estas ideias, porque tem havido uma aceleração em termos não só de mais inovações, mas também de redução do preço delas e como chega. Isso aconteceu muitíssimo com tudo que foi o solar, que durante anos os painéis solares eram caríssimos, mas pronto, é bem conhecido. Agora quando você a vai China no entrou, IKEA ali, Não, você fica quando entrou impressionado. é baratíssimo. Obviamente que temos questões, não é, em relação a que são os materiais que são precisos, por isso é muito importante também nestas empresas olharmos ao produto como um todo, desde que nasce até que morre, e como se podem reutilizar os materiais para não continuarmos a retirar recursos da terra, mas pronto, cada vez mais está-se a dar essa aceleração. Eu tenho 2 pontos aqui, mas para não perder esse ponto que você falou, como reutilizar. É uma coisa que eu tenho lido bastante. Engraçado, eu não vejo ainda ninguém falar sobre a solução. Não sei que você está mais dentro do assunto, se talvez você possa ajudar a esclarecer um pouco isso. Hoje existe uma explosão de carros elétricos, né? E todo mundo diz, vamos ver isso lá na frente, quando esses carros começarem a serem descartados por conta das baterias, que vão, né, ter a sua vida útil,
e essas baterias vão ser Já estamos lá na frente. já vão ser descartadas. Outro dia eu estava vendo um debate bem interessante, onde a conclusão foi, ninguém sabe se todas essas baterias dos carros de hoje, né, forem substituídas, não se tem onde guardar essas baterias. Quer dizer, é um tema muito sério isso, né? Sim, pronto, as empresas que se dedicam a isto, de facto, estão a estudar muito quais são os modelos que que deverão implementar. E aqui eu queria trazer um conceito mais da sustentabilidade, que é a economia circular. Vocês já ouviram falar? Mas que basicamente o que se tenta procurar é que nada acabe por ser um resíduo real, mas que tudo se torne matéria-prima de outra entidade. E o tema aqui é conectar, criar um ecossistema onde eu identifico, hoje em dia, o meu resíduo é este. Não estamos a falar de resíduos perigosos, que não dá, mas para outro tipo de resíduos. E ali entrariam, por exemplo, carros em fim de vida, etc. Identificar para quem de outras empresas o que para mim é um lixo, para eles podem ser matéria-prima. Okay. E está-se a puxar muito para existirem a nível dos países, etc., ou às vezes a nível de setoriais, etc., tentarem encontrar justamente estas camadas onde uma empresa fica interdependente da outra, porque há materiais que podem ser, que são resíduos, que deixam de ser classificados como resíduos, de passar por um processo legal, naturalmente, mas passam a ser matéria-prima. Então o resíduo passa a ser uma matéria-prima. E nesse sentido, tudo o que é a recolha de metal, hoje em dia, nenhuma empresa envia metal ao lixo. Compra-se, obviamente. E quando falamos de baterias, não digo dessas baterias, mas do resto das outras baterias, são todas também reutilizadas, os materiais, etc. Já isso é uma tecnologia que funciona há muitíssimos anos. É uma boa notícia. Ou seja que, sim, pouco a pouco vai-se chegar. O outro ponto que eu queria pegar também, vamos lá, é a geração do Lucas, né? Hoje, Lucas, você e sua geração, qual é a tua opinião e o que você percebe da real importância que é dada à questão da sustentabilidade? Bom, eu acho que não quero atacar vocês, mas a geração de vocês deixou um grande impacto, né, no planeta e no âmbito social. Eu acho que foi criado dos anos, vamos dizer assim, dos anos 70 até os anos 2000, uma indústria, assim, muito de, vamos produzir, e no futuro vamos nos preocupar com isso. E também na época, não vou julgar, não sabiam ainda os impactos desses métodos de produção. Não conheciam as consequências. Exato, talvez essa é a parte mais que certa, nem né? você falou, pai, a questão dos carros elétricos, disseram, estamos produzindo os carros elétricos agora, isso vai ser um problema para daqui a 10, 15 anos, né? E, infelizmente, essas consequências estão chegando mais cedo do que as pessoas, né, esperavam. Tanto no âmbito social, né, a gente vê que o nosso mundo, mesmo estando tão moderno como nunca esteve, porém está tão desigual, né, como sempre. Então a diferença entre o mais pobre e o mais rico nunca esteve tão grande quanto está agora, como também a questão ambiental, né? Nós estamos em uma época, né, em que você não sabe de certo qual vai ser a meteorologia do amanhã. É tão incerto. Antigamente você podia, hoje choveu, amanhã o dia vai ser lindo. Sabia quando começava de fato a primavera, o outono, o inverno. Estamos aqui assim, vamos dizer assim, numa época em que tudo isso se torna um pouco incerto. Então a minha geração acho que cresceu muito com isso do ESG, muito ligado, né? Sempre foi muito ensinado nas escolas a questão do ambiental e até durante a minha adolescência eu acho que eu vi muito dos governos proibindo plástico, né? Criando restrições
sobre a produção de carros a combustão, tudo isso. Isso tudo aconteceu durante a minha adolescência. Então, eu iniciei minha vida adulta com uma visão mais diferente, né? Então, a questão dos descartáveis, se eu posso usar algo reutilizável, eu vou usar. Se eu posso comprar um produto que eu posso utilizar ele mais vezes, né? Ele tem a vida útil maior, eu também vou fazer isso. Eu falo isso mais em termos de roupas e né, calçados, principalmente. Mas eu acho que a minha geração está muito mais ligada, né? E se importa, né? Mais preocupada com isso. E eu acho que é bom. Agora nós temos que resolver os problemas, né? E achar formas de mitigar os efeitos o quanto antes e não ter aquele pensamento de abandonar o planeta Terra, como muitas pessoas têm vamos focar em desenvolvimento espacial. Eu acho que minha geração não está se preocupando tanto com isso ainda. Vamos fazer o saving para pegar a nave do Musk, né? Exato, vamos ver ali, vai ver todo mundo, né? Vamos pensar um pouco mais em tentar, no caso, aumentar a vida útil do nosso planeta, né? Não usar os recursos todos. Eu acho que isso vai ser o problema para a próxima geração se preocupar em, se a minha geração não der certo... Pro meu neto ou seu neto? Talvez o seu neto. Daqui a 50 anos, assim. Daqui a 50 anos, quando ele tiver 20, 30. Ah, tá. Né? Tá a certo. preocupação da geração dele não ser abandonar o planeta Terra, mas sim, ainda conseguimos viver. O neto dele talvez tenha essa preocupação. Não é à toa, tá vendo que o teu cenário você tem um verde atrás de você. Eu tenho tá verde, vendo? Pois é. Pois é. Aí a gente estamos falando de uma coisa extremamente importante, falamos de países modelo, e tem um país hoje que é um país referência em termos de, vamos dizer assim, de capacidade econômica, de poder industrial, que é a China. E pelo menos que eu vejo, quer dizer, não é tão preocupada com esses assuntos. Qual é a notícia que você traz sobre isso? Vamos lá, a China tem tido um desenvolvimento enorme nestes últimos anos e tem tido não só o desenvolvimento econômico, mas também tem tido desenvolvimento do que são legislações específicas em termos ambientais e sociais, até diria muito mais aceleradas que em outros sítios, com o qual é um momento particular onde já tem muitíssimas coisas implementadas neste sentido, mas o que eu tenho vindo a ler, eu não sou especialista na área, é que tem havido um bocadinho do 880. Em alguns casos, por exemplo, em legislação ambiental, que é uma área que eu conheço mais em detalhe, se passou, em alguns casos, de não existir legislação ambiental em alguns temas, como contaminação de solos ou emissões gasosas há 20 anos atrás, a haver uma legislação, a eles irem haver muitas legislações a nível internacional e criarem legislações que eu acho também que não são a nível nacional, são a nível regional deles, para ser implementada, o que fez com que muitas empresas quase que paravam porque não podiam fazer nada se não tivessem implementado. Então, eu acho que houve ali este salto de implementar muita legislação, depois esta adaptação e agora cada vez mais estão a alinhar-se com o resto de outras práticas. Até porque muita produção que existe lá é produção que é para exportação. E existem exigências, né? Exato. A nível nacional, obviamente que eles têm um mercado enormíssimo e servem nesse mercado, mas exportam, fazem exportações. E essas exportações, existindo requisitos e também necessidade de informação, etc., em termos de ESG,
também o mesmo é exigido à própria China. Ou seja, que de uma forma e outra, seja pelo que são os capitais, os investimentos, etc., ou pelos clientes dos seus próprios produtos, tem que acabar havendo um alinhamento por essa via também. Espero que isso aí seja fato, porque a China gosta de fazer algumas coisas, né? Quer dizer, na prática ela não cumpre, né? Por sorte da China, temos os painéis solares mais baratos, exatamente, e isso tem sido fato, uma aceleração fantástica em todos os sítios para o que é a redução de emissões de CO2, não é? E isso vai desde as grandes empresas. Nós, por exemplo, na empresa que estou agora, que estamos a lançar, a Sustânia, temos muitas empresas que são pequenitas ou médias, e muitas delas, algumas das atividades principais que estão a fazer é justamente olhar para o tema da energia, olhar para tudo que é possibilidades de melhoria dos processos para torná-los mais eficientes, ou seja, que gastem menos energia, tudo que é as frotas, passar para frotas elétricas ou híbridas, é um movimento muito, muito forte que está a acontecer, e também colocar painéis solares para geração, não só das próprias necessidades, mas também para vender para a rede. E tem havido todas estas alterações também que está a chegar às empresas, até empresas assim médias, nem sequer empresas muito grandes, que decidem avançar, e este é um dos passos assim bastante visíveis em termos ambientais, quando não tem outro tipo de aspectos ambientais, que as empresas decidem avançar. Fantástico. Então, falamos aqui que as regras vão passar a ser mais rígidas, falamos que as PMEs vão começar a ter que se preocupar com isso, e até um determinado momento nós ficamos também preocupados, porque isso poderia ser um problema para essas PMEs. Como lidar com isso? Mas, como para todo problema há uma solução, nós agora sabemos que existe uma startup chamada Sustânia, que traz uma solução para essas PMEs na área de sustentabilidade. Sim. Fala sobre a Sustânia para a gente. Sim, a PME, como eu dizia, as PMEs estão com todas estas preocupações, e então nós estamos a criar uma ferramenta que vai ajudar, já está a ajudar, porque já está disponível e online, a compilar toda a informação de ESG que eles precisam para a sua atividade, e torná-la em relatórios, quase chave na mão, onde podem colocar o seu nome, as suas cores, etc., e emitir um relatório com qualidade e seguindo os padrões internacionais de boas práticas de reporte, que fica pronto a ser emitido, sem ter que se estar a preocupar com o que o inclui, que informação não inclui, etc. Tem um guia passo a passo que vai ajudando as empresas. Não precisa contratar gente, não precisa ter um departamento. Não precisa. Isso. Na realidade, não precisa. Está muito pensado para trabalhar de forma colaborativa, e então o que nós damos sempre é uma formação em termos de ESG, e também falamos de como cada um dos diferentes departamentos colabora para a compilação da informação, e permite com que cada um dos departamentos coloque informação, coloque evidências, porque até, pronto, um ponto que eu esqueci de mencionar, mas na legislação europeia, quando falamos de reporte de sustentabilidade, o que se espera é que as grandes empresas também, essa informação seja auditável, tal como são auditadas as contas. Certo. E isto, pronto, vai lançar aqui também um patamar aí importante em termos de transparência. Então, a aplicação, o que procura, obviamente, isto não é aplicável, esta legislação às PMEs, mas procura que as PMEs se habituem a tudo que são estas questões de organização da informação, e permite linkar os dados específicos que eles põem com documentação própria, para já ir criando toda a sua estrutura documental da parte de ESG, e então, quando um cliente lhe pedir, olha, eu quero aquela informação, eles muito rapidamente conseguir encontrar essa informação, criar um relatório e enviar para o cliente, e não perder aquela oportunidade, não é?
porque faltava. Ou sabe que há um incentivo a nível nacional, europeu, que fora, onde se querem candidatar e precisam dessas informações. Pronto, muito rapidamente a têm organizada na própria plataforma e conseguem rapidamente enviar, porque o problema é sempre essa informação provavelmente existe, mas está onde? Onde? Quem é que tem? Tem o departamento do recursos humanos, vai pedir isto ao financeiro, vai pedir isto ao recursos humanos, vai lá pedir isto à logística. Aqui é um reservatório onde se pode ter toda a informação. Sabe o que é engraçado? Eu estava pensando aqui que a Paula acabou de mencionar uma coisa que vai muito hand-to-hand com o que o Luiz falou, que é a questão dos benefícios. Certo. Que, né, você que está em casa não escutou ainda o nosso primeiro episódio com o Luiz Maia, ele falou bem detalhadamente sobre isso, os benefícios, né, fiscais e de fundo perdido, né, que você, se você for um empreendedor aqui em Portugal, pode ter direito. Então, escute também essa conversa, né? Vá lá para o nosso primeiro episódio. Mas voltando aqui para o que a Paula falou, a questão dos investimentos e que as PMEs perdem por não ter essa documentação, principalmente ESG, né? Que hoje em dia está se tornando cada vez mais importante. Porém, os benefícios que eles podem ter se eles começarem a ter esse hábito Sim. de fazer o reporting, né? Isso, sim, porque hoje em dia, digamos, as grandes empresas, quando começaram com o reporte, em alguns casos era obrigatório se estavam cotadas em bolsa, e a própria bolsa o pedia, em alguns países isso existia, mas em outros casos também o relatório de sustentabilidade é uma boa ferramenta para comunicar com os clientes, contar o que se está a fazer, comunicar com os colaboradores, para partilhar as iniciativas com a própria comunidade. Então, é uma ferramenta que... É um app? É um aplicativo? O nosso é um aplicativo, certo. Sim, é um aplicativo e nós temos a própria ferramenta, o aplicativo é um SaaS, Software as a Service, ou seja, não é preciso... Está na nuvem. Está na nuvem, exatamente. E o que nos tem acontecido às vezes é que as empresas gostam da plataforma, mas sentem que internamente precisam um apoio para começar a caminhar no início, então nós também damos apoio, temos ali alguns pacotes de apoio especial para elas poderem ir acompanhando-os na caminhada, mas sempre com esta ideia de ensinar a pescar, não é? Dar a cana, ensinar a pescar e não dar o peixe. Porque às vezes se faz exatamente o que a empresa quer, a empresa perde a oportunidade de aprender e pronto, a próxima vez conseguir fazer sozinha. Pelo que eu estou entendendo e até para deixar os nossos ouvintes, né, nossa audiência bem informada sobre a Sustênia, eu poderia dizer que é tipo um IRP, quer dizer que você junta informações de várias áreas e, no caso, centraliza, no caso, nesse teu produto específico. Seria alguma coisa, uma associação ruim que eu estou fazendo? Não, é isso mesmo? É muito boa. E até a aplicação permite fazer, para quem quer fazer algum relatório anual, pode compilar a informação anual, mas também permite compilar a informação mensal, mês a mês. E, nesse sentido, vai muito alinhado com o ERP, onde nós conseguimos ver mês a mês como é que é a evolução que vamos tendo das diferentes áreas para depois, de facto, ir conferindo e ajustando e implementando novas necessidades de projetos internos. Vocês vão ter as informações sobre o Sustênia, né? E aqui depois no nosso vídeo, e vocês podem acessar, no caso, a Paula, para terem melhores informações. Sabe o que eu estava pensando aqui agora? Quer dizer, uma visão futurista. Tudo que a gente falou de futurista parece uma coisa longa, né? Mas é tão próximo, né? Lá na frente, do mesmo jeito que hoje você é obrigado, né? Quase é obrigado a ter um contabilista, você vai ser obrigado a ter alguém no seu nome que vai ser dado para fazer esse tipo de serviço e dessas informações, não é isso? Eu começo a ver
Também Uma existe. associação Da assim, mesma né? forma que existe nas empresas o CFO, o CEO, existe hoje em dia o CSO, né? É Não, verdade. mas eu estou falando em empresas pequenas, né? Quer dizer, Sim. que elas Sim, contratam um sim. escritório, Sim, né? Que sim, fazem, sim. terceirizam ou fazem externa a contabilidade Aliás, deles, né? sim. Isso vai acontecer também. Vai acontecer e nós estamos a trabalhar também com parcerias com empresas de consultoria que querem brindar este serviço e que utilizam a plataforma como parte desse serviço que de certa forma pode chegar a ser terceirizado também. Aqui, Então você justamente, tem um produto B2B, B2B2B. ali seria É, B2B2B, é, exato, é, mas exato. está em desenvolvimento. Mas É. sim, aqui vai haver um crescimento exponencial, porque depois também existem empresas até que compram e pagam pelos dados ESG para disponibilizar essa informação para investidores. Isso ainda não é bem uma realidade, existe sim para as grandes empresas, sempre existem empresas que sempre coletavam tudo que são os dados financeiros das empresas, não é? E fornecem e vendem esses dados, que foram avançando também para coletar os dados de ESG. O problema com as PMEs é que as PMEs não fazem relatórios, então não há forma de ter esses dados. Pouco a pouco, agora vai haver mais disponibilidade e até a própria União Europeia já apontou que será importante que os relatórios, será importante, em alguns casos obrigatórios, que esses relatórios sigam alguns padrões em termos digitais, não vou entrar em detalhes, para que essa informação possa ser compartilhada de forma mais aberta e criar uma grande base de dados, por dizer assim, destas informações. Eu acho que tem que ser, né? Sim. Não, nem como fugir disso, Sim. né? Sim. Não é uma coisa que a gente acha que é absurdo, faz todo sentido. Sim. Saindo um pouco sobre esse assunto tão interessante, intrigante e novo, né? Me diz uma coisa, como uma argentina veio para Portugal e criou raízes locais? Pronto, assim, já naturalmente todos percebem pelo sotaque, não é? Que é um sotaque português emprestado. Eu sou argentina, sim, e a vida dá umas voltas. Eu nunca na vida imaginei acabar por viver em Portugal. Portugal era um país até que acho que nem se estudava muito na Argentina. Espanha, França, Sim, etc. Mas Portugal não. Mas eu sou arquiteta também. E é engraçado porque quando... Mas formou lá ou aqui? Formei lá na Argentina, fui arquiteta com mais especialização na área do urbanismo. Mas assim muito rapidamente percebi que arquitetura eu gostava muito, mas não me sentia muito à vontade, que urbanismo tinha que ir trabalhar para uma Câmara Municipal e também não estava assim muito à vontade. Fazer praças. Exatamente. Mas pronto, era o que era e olha o que é a vida. Num casamento que não era suposto ir, porque tinha outra coisa, acabei por ir, puseram uma mesa com umas pessoas que não conhecia de sítio nenhum. Houve um rapaz que estava a falar de ambiente. Eu não fazia ideia do que era ambiente. E a dizer, era uma legislação nova, estudos de impacto ambiental. E eu, o que é isso? Isto era a época onde não havia internet, não havia nada. Então, ficou-me na cabeça, ele falou da Universidade de Ciências Econômicas, lá da Argentina. Eu fui lá. Falando, só um parênteses, falando Já. essa história, não havia internet, essa geração do Lucas, acho que ele não consegue perceber. Como é que as pessoas se relacionavam, né? Como é que eles tinham assunto, né? Não, e hoje em dia, estamos qualquer... Os homens das cavernas. Não, mas hoje em dia, qualquer mesa, falam de um tema, logo Você vamos internet. Você sabe mais fixou. do que o autor do tema. Lá né? na altura havia que lembrar-se de cor exatamente o que nos tinham dito, para tentar ir a procurar isso fisicamente. E pronto, eu o que eu fiz, eu fui à Faculdade de Ciências Econômicas. Abriu a enciclopédia. Abri a enciclopédia, não, por acaso averiguar sobre uma pós-graduação, estudos de impacto ambiental, que eu não fazia ideia. Gostei, adorei, me inscrevi-me naquilo e basicamente descobri uma coisa que nem sabia que existia e que achei que era o máximo, que era o tema do ambiente. E ali, pronto, juntava-se com a parte do urbanismo porque
os estudos de impacto ambiental não eram de obras novas, eram de coisas pequeninas que aconteciam no meio das cidades, então tinha aquela ligação. Moral da história, comecei a trabalhar na área de ambiente lá, numa consultora, mas entretanto, ao mesmo tempo, eu disse, vou dar-lhe um tempo ao tema da arquitetura e vou me inscrever num mestrado, a ver se consigo fazer um mestrado na Europa ou nos Estados Unidos. Mas pronto, como o tempo vai passando, era todo cartas, não é? Para frente e para trás, acabo por saber, depois de um tempo, que tinha ganhado uma bolsa para ir estudar a Espanha, a Barcelona, arquitetura, quando eu tinha decidido que eu não ia fazer mais nada de arquitetura, mas disse, não, olha, vou. Por isso eu sempre digo, temos que deixar-nos levar pelas coisas interessantes. Então fiz o meu mestrado em Barcelona. Que é um centro sim, da parte de arquitetura e urbanismo, né? E tal, era nessa área. Foi fantástico. E ali conheci um grande amigo meu, que hoje em dia é meu cunhado. E pronto, quem é o meu marido agora, o Jorge, foi lá visitar o meu cunhado, nos conhecemos e pronto, quem é o resto é história, porque depois de um tempo decidimos que pronto, queríamos estar juntos e que era mais simples para mim como especialista mais na área de ambiente, trabalhar em Portugal, que era uma coisa também muito nova, que ele ir para a Argentina e pronto. Seus filhos são nascidos em Portugal? Sim. São, a Carolina e o Mateus são portugueses, argentinos e cabo-verdianos. Porque o meu marido tem raízes cabo-verdianas. E então eles estão com muito orgulho com essas 3 continentes de nacionalidades. E pronto, muito e você comentou que você também teve uma experiência em Moçambique, não foi isso? Sim. Enquanto estava a trabalhar para uma grande multinacional da área da consultoria, foi uma época onde se tinham passado pouquinhos anos depois de descobrir o terceiro reservatório maior do mundo de gás natural do mundo, e a empresa na altura trabalhava com as grandes multinacionais que ela estava, a Eni, na Anadarko, pronto, várias destas empresas. E então eu já era sócia aqui em Portugal e desafiaram-me para ir abrir o escritório lá por 2 anos e foi uma experiência fantástica. Conheceu o Mia Couto? Conheci o Mia Couto, claro. Quem não Aliás, conheceu o Mia Couto? Eis a questão. Mas o Mia era da área, né? O Mia é da área. Aliás, é da firma Impacto, que ainda continua, e pronto, continuamos em contacto. Ele, o John, que é o sócio dele, fizemos alguns projetos em conjunto, e com a minha firma anterior, que é a ERM, fizemos grandes projetos, muitos de entrada no país, de grandes empresas que queriam conhecer o país e entrar. Para o governo, licenciamento. Como? Para o governo, esses projetos? Não, em geral, não. Em geral, trabalhávamos para as próprias empresas, sim, que realmente queriam entender, voltamos à sustentabilidade, quando se entra num país, conhecer a cultura, etc., identificar onde pode haver riscos, não é? Em termos ambientais, em termos sociais, nos sítios onde querem colocar as suas instalações, para identificar esses riscos e ver também as oportunidades de desenvolvimento junto às comunidades, etc., para decidir avançar e pronto, decidir fazer os investimentos que tem que fazer no país. E ali trabalha muito com o setor de petróleo e gás natural, menos petróleo, mas gás natural, mineria com a Vale também. A Vale estava... E que ano foi isso? Isso foi de 2013 a 2017. A Vale ainda estava lá. Sim. Aliás, quando estávamos lá, duplicou a capacidade a Vale da chegou em mina. 2011 lá, mais ou menos. Foi na época que eu fui para lá também. Exatamente. Quer dizer, ela antes já estava prospectando, mas que realmente começou lá em desenvolver, no caso, as minas, né? Exato, de carvão. Depois, passados uns anos, 18, 19, acho que desinvestiu, mas na altura estava bem cheio a trabalhar, e gostei imenso de trabalhar com... Em Tete. Sim, em Tete. Calor, 45 graus. Exatamente. Mas temos fantásticas memórias, não só de família, porque fomos todos e
e tanto para meus filhos como o marido foi 4 anos Moçambique é muito agradável. espetaculares. Mas também para mim o que sempre ficou são as pessoas. As Lucas pessoas viveu lá 5 anos da vida. Também? Também. Então, pronto, ali até se calhar... Minha filha formou-se na escola americana lá. Sim. Aí de lá foi direto para o Canadá, mas também ela fez graduou na escola americana lá no... Sim. Não, Moçambique é muito interessante. Moçambique, interessante. Temos saudade de vocês. Não? É verdade, muita saudade. Que fica no coração. Fica no coração. Povo muito bom. E aí eu sei também de uma história que você também aprendeu a velejar lá em Moçambique, né? É verdade. Eu sou porteña, sou de Buenos Aires. Temos um rio enorme. E lá na Argentina sempre tinha ali o bichinho de navegar e tudo, mas era caro, era estranho, pronto. E depois o tempo foi passando, vim aqui a Portugal, país de navegadores, também eu queria, etc. Mas filhos, etc., nunca dava. E quando cheguei a Moçambique... Teve oportunidade, um clube de vela ali, o Náutico. Foi no Náutico. E engraçadíssimo, fiz o curso e de facto fiquei a amar, a adorar. Velejava na Bahia ali de Velejava Maputo. na Bahia, até compramos um barco e saíamos com o Matheus e Carolina, com os filhos a velejar. E quando voltei não trouxe o barco, até porque era um barco sul-africano, que aqui não ia encontrar peças e nada, e aqui continuo a velejar. E eu digo que é muito... que para mim sempre uma das coisas mais importantes é sempre continuar a aprender coisas novas. Porque eu nunca imaginei que eu aos 40 anos ia começar a velejar de zero, ia cair na água e não sei o quê, ia conhecer uma atividade que é fantástica. Mas você chegava a navegar a longa distância ou não? Não, longa não. Lá em Moçambique não dava, não era assim muito fácil. E aqui fazemos várias regatas, eu estou mais em regatas, tentar assim, meu pai é um marinheiro nato, ele adora o mar, sério? adora barcos. Eu adoro mais Ele tem uma conexão especial com os barcos também têm uma conexão especial com ele. Eu de vela nunca tinha experiência, mas é motor, né? Mas o motor, como ele brinca, é porque o barco sempre quebrava comigo. Não quebrava não, você se acidentou algumas vezes em barco, torceu o pé e... Ele lembra disso, mas era no Brasil. Mas aqui em Portugal, com esse litoral, você tem que fazer alguma coisa náutica, né? Impressionante. Espetacular. Eu moro vendo uma lindo. O rio, né? O Tejo, né? Sim. Fico vendo aqui. Eu tenho muita vontade, eu acho. E depois eu convido a toda a gente, venham o Tejo. Embora, pronto, com cuidado, mas hoje em dia, desde a Covid, temos golfinhos. Eles estão realmente, eu às vezes vejo reportagens sobre muitíssimos. isso. Entram no Tejo, até bem, passa comércio, já tem havido golfinhos ali e tudo, e continuam a entrar, embora há mais barcos e pronto. Mas não aqui no início da Barra, no início da Barra. E sim, depois para a zona de Sesimbra também um bocadinho para norte. E tem havido golfinhos de várias espécies. É realmente, para quem tiver a oportunidade um dia fazer uns destes passeios para ir observar golfinhos, vale a pena. Vamos lá, então se vocês querem ver um podcast nosso velejando, comentem aqui embaixo, né? Vamos marcar, vamos fazer uma live. Vem cá, eu descobri aqui que você foi desafiada pelos seus filhos para ser vegetariana. Como é que é isso? Sim, é verdade. Surgiu um bocadinho perto do Covid e muito associado a estas preocupações que o Lucas estava dizendo, qual é a pegada que nós temos, e começarem a estudar bastante mais, em particular o Matheus, e a perceber que o consumo de carne de facto tem associadas a produção de muitas emissões de CO2, de gases de efeito estufa, e que se nós tornarmos pelo menos flexitarianos, ou seja... Flexitarianos é uma forma de tentar... Não é rigoroso. Não é tão rigoroso, o que nos permite também
pronto, ser um bocadinho mais flexíveis, em particular quando estamos fora de casa, ou temos um convite, etc. Não temos que estar a dizer, não, só comer. E falar para o argentino não comer carne é complicado. É difícil, é difícil. Mas olha, descobri aqui fantástica comida vegetariana, receitas ótimas para fazer, muitos pratos portugueses, mas feitos só com ingredientes vegetarianos. É um livro muito bom que se chama Cozinha Vegetariana à Portuguesa, que é ótimo e dá para fazer imensas comidas. E, de facto, mudamos muitíssimo a nossa forma de alimentação em casa. Nós provamos outro dia uma lasanha de berinjela fantástica. Né? Tava uma delícia. Que é isso? Não, essa lasanha realmente... É isso. Eu ainda sonho com ela. É fantástica, muito boa. Há que começar. E mesmo produtos, falávamos de inovação e produto. Hoje em dia, os hambúrgueres vegetarianos que têm uma alta qualidade, não tem nada a ver com o que eram os hambúrgueres há uns anos atrás. Cada vez mais vemos mais produtos destes. Sim, a nossa coprodutora acabou de comer tacos de jaca. Ah, sério? Muito bom! Exatamente. Por isso eu acho isso, nos abre a comer coisas diferentes, etc. E que só nos faz bem, por isso é fantástico. Paula, nossa conversa está fantástica. Infelizmente temos limite de tempo. Claro. E eu agradeço muito. Eu acho que você desmistificou de uma forma muito interessante essa história, que a princípio seria complicada, né? de meio ambiente, de ESG, de coisas desse tipo, que são palavras que todo dia ouvimos, mas que muitas vezes não conseguimos entender. Né? Aquela história, ouvimos, mas não percebemos, está entendendo? E eu acho que foi bem esclarecedor isso daí. Lucas? Bom, agradecer a Paula, primeiramente também ao pessoal de casa por nos acompanharem. Vocês já devem estar cansados de escutar isso, mas não se esqueçam que aqui embaixo vão estar todos os links, não só da Paula e da Sustânia, como também do Instagram do meu pai, do Eduardo Continentino, e o link do nosso website. E é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma sugestão de convidados ou de temas que gostariam de abordar, eu sei que muitos aí pedem o gaming como um tópico muito importante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E da minha parte é tudo. Pai? É isso. Eu só posso agradecer a vocês pela audiência. Estamos indo muito bem com o nosso podcast. Eu acho que o objetivo, desde o início, era trazer um conteúdo que eu acho interessante de negócio, mas de uma maneira leve. Uma maneira que todos possam entender, de uma maneira que todos possam perceber como o negócio está envolvido no nosso dia a dia, né? Então, business também faz parte da nossa vida e o business pode ser encarado de uma maneira simples, né? Então, muito obrigado mais uma vez a vocês. Estaremos na próxima semana com mais um tema interessante que vocês vão ser convidados, né, a descobrir através do nosso site, através do nosso Instagram e através também aqui do YouTube. Obrigado e até a próxima.